O prof vai começar então hoje trazendo algumas dicas e uma divisão da gramática daquilo que a gente vai estudar, tá? No decorrer desses domingos. Isso aqui é uma coisa que às vezes o pessoal não dá bola, mas para o bom entendimento, né, do estudo de vocês de língua portuguesa fica mais fácil, tá? Quando a gente sabe como é que a gramática ela se divide, né? Então, a divisão da gramática, tá, gente, ela vai ter em vão ser alguns estudos, algumas partezinhas, né? Que nós temos a fonética e fonologia, tem gente que considera a fonética e fonologia a mesma coisa, no meu modo, tá? Não só no meu modo, né, de analisar, mas, enfim, no modo de vários gramáticos aí, tá, pessoal? São coisas distintas, né? Tá? Mas, enfim, então a gente vai trabalhar depois aquela parte, né? O aparelho fonador eu não vou dar muita ênfase a isso, não, sinceramente, tá? Isso aí é mais pro pessoal que quer daqui a pouco fazer um concurso muito específico ali para professor de língua portuguesa, né? E aí pode aparecer alguma coisa relacionada a isso, tá? Mas de uma maneira geral, cai coisa de fonologia? Claro que cai aquelas diferenciações de letra e fonema, os fenômenos fonológicos, tipo dígrafo, dífono, encontro consonantal, encontros vocálicos, como ditongo, tritongo, hiato, enfim, tá? Isso aparece, evidente, tá, gente? Mas aquelas partezinhas assim mais conceituais ali do aparelho fonador não é muito normal aparecer, tá? A parte de divisão silábica também está dentro disso, a parte de ortografia e acentuação a gente acaba colocando junto ali do estudo, né, de fonética e fonologia, tá? Tem gente que coloca em separado, isso aí são coisas que a gente vai estudar. Eu optei por não começar o nosso estudo por fonética e fonologia, que é uma coisa que muita gente não gosta, né? Então eu digo, não vou começar, né, a primeira live, né, com o pessoal já trazendo uma coisa que normalmente o pessoal já olha meio torto. Eu digo, não, então, né, até porque a parte de fonologia a gente pode estudar em outro momento sem problema algum. Tá? A gente vai começar hoje pela parte de morfologia, uma partezinha específica também. O estudo da morfologia, tá, a gente traz aquela parte de estrutura e formação de palavras, tá? Dani, não lembro nada disso. Tudo bem, a gente vai relembrando depois com o tempo. Mas aquela partezinha, gente, que fala, vamos lá, de desinência, lembra? Desinência nominal, desinência verbal, né? Se é uma desinência verbal, modo temporal, e assim a gente vai. Essas são estruturas de uma palavra, né? E ao mesmo tempo também nós estudamos os processos de formação das palavras, como é que se formam novas palavras. Então, né, o processo lá de composição por justaposição e aglutinação, a derivação prefixal, sufixal e as outras que eu não vou ficar citando aqui para não embaralhar nossa mente. Ainda na morfologia nós estudamos as classes gramaticais. Então, morfologia ela estuda basicamente duas coisas, tá, pessoal? Estrutura e formação de palavras e as classes gramaticais, né? Os empregos das classes gramaticais, tá? Substantivo, adjetivo, pronome, artigo, etc. Não vou ficar falando muito, né, das classes gramaticais aqui agora, porque a gente vai começar depois justamente falando, né, da parte de morfologia, da parte de classes gramaticais. Depois a gente vai estudar mais além a parte de sintaxe. Aí entram aqueles conceitos, né, de frase, oração, período, quais são as diferenças, né, de frase e oração, tá? Então lembra que frase, né, é todo enunciado com sentido, oração é a frase com verbo, com locução verbal. Depois, dentro da sintaxe, ainda a parte de concordância nominal e verbal. Lembra, concordância nominal, aquelas coisas do tipo assim, eu tenho um adjetivo e depois desse adjetivo aparecem dois substantivos. Com o que ele concorda? Ele concorda com o mais próximo, ele concorda com todos, né? Então tem aquelas questões de adjetivo anteposto, posposto aos substantivos, tudo isso a gente vai estudar na parte de concordância nominal, assim como a concordância com as cores também. Concordância verbal, aí, né, gente, como o próprio nome já diz, é a concordância do verbo para com o sujeito, né? Então percebam que na concordância verbal eu tenho que dominar também as funções sintáticas, sujeito, objeto direto, objeto indireto, até para que eu faça a concordância adequada, né? A regra geral de concordância verbal diz que o verbo concorda com o núcleo do sujeito, mas enfim, tudo isso a gente vai estudando aos pouquinhos, tá? O emprego do acento grave, né, indicador de, né, a crase, famosa crase, né, pessoal, a gente vai estudar aqui também. Por quê? Porque crase está dentro da regência, né? Então regência verbal e regência nominal também é análise sintática.
colocação pronominal, principalmente, e a parte de pontuação. Então, olha como a sintaxe é uma coisa vasta, né, pessoal? Ela é uma coisa bem extensa. Eu acho muito engraçado que, às vezes, tu pega ali num pré-exame, num pré-prova, aí o aluno chega pro professor e pergunta assim, ô prof, diz aí uma coisa para estudar de última hora. Aí o prof vai lá, muito legal, muito bacana, uma presença de espírito sensacional, e diz assim, cara, estuda análise sintática. Pô, né, tá de sacanagem comigo, né? Tá, define aí, não, dá uma olhadinha em regência, tá, dá uma olhadinha em concordância, aí tu tá especificando pro cara, porque quando tu fala, estuda sintaxe, pessoal, a sintaxe é um negócio imenso, então percebam, concordância é sintaxe, colocação é sintaxe, pontuação é sintaxe, tudo isso aqui é análise sintática, tá? Então a sintaxe é uma parte bem extensa da língua portuguesa. Detalhe, tá, gente? Uma dica que o prof vai dar para vocês, principalmente agora que é a nossa primeira live, tá? Como eu falei para vocês, fonologia, se tu quiseres, tu pode estudar primeiro fonologia ou não. Quero deixar por último aquela parte de fonologia, a parte de acentuação, a parte de ortografia. Legal, pode deixar, sem problema, tá? Porque ela não tem ali pré-requisitos, digamos assim. Agora, gente, se você está começando a estudar a língua portuguesa, dica que o prof dá, tá? Eu falo isso para os meus alunos. Quem já me acompanha aqui no canal do YouTube sabe que eu falo isso em tudo que é aula, tudo que é questão comentada que eu coloco aqui também. Eu digo, pessoal, não adianta, tu quer entender sintaxe, primeira coisa, tu tem que dominar morfologia, principalmente a parte de classes gramaticais. Tá? Eu vou te dar um exemplo, só um exemplo aqui, tá? Vamos dar uma rabiscada aqui, eu não consigo ficar só falando e não escrever, tá, pessoal? Olha só, quando a gente fala desse cara aqui, ó, lembra do sujeito? Sujeito é uma função sintática, tá? Não te apavora com ele agora. Mas, vamos lá, até porque a gente aprende umas definições assim que, nossa, eu fico pé da vida, né? Tá? Muitas pessoas aprendem que sujeito é o ser que pratica a ação do verbo. Pois é, né? Então, voz passiva não tem sujeito. Imagina, claro que tem, tá? Só que na voz passiva quem pratica a ação não é o sujeito. Então essa definição ela é falha, tá? Mas enfim, não era nesse aspecto que eu queria focar. Eu queria focar num outro aspecto, que é o seguinte, tá? Qual é o núcleo de um sujeito? O núcleo de um sujeito, pessoal, é um substantivo ou um termo substantivado. Então percebam que, olha só, para eu entender essa função sintática, eu preciso dominar essa classe gramatical, tá? Se eu não tiver noção do que é um substantivo, ou como é que eu faço para substantivar um termo, eu não vou enxergar depois o que é um sujeito. Aí eu vou sair decorando um monte de macetezinho que daqui a pouco, uma hora ou outra, vai dar problema, tá? Então, a língua portuguesa, eu costumo falar para o pessoal, ela não é difícil, ela é trabalhosa, tá? Eu sei que quando o cara diz assim, não é difícil, parece uma presunção, né? Uma presunção gramatical do cara falar isso. Não, não é, pessoal, é que ela é trabalhosa, tá? Então o cara tem que sentar, tem que estudar, tem que escrever, tem que fazer resumo, tem que fazer esqueminha, tem que fazer exercício, isso é muito importante, tá? Mas o cara tem que seguir uma certa estrutura lógica, tá? Eu brinco que essa parte aqui é como se fosse... Opa, peraí que eu apertei sem querer, tá? Como se fosse uma escadinha. Tá? Tu não vai começar pelo último degrau, não, tu vai começar pelo primeiro. Então o primeiro é o que? É a parte de morfologia. Então a gente vai estudar, né, com muita calma, sem pressa, tá? Né? Primeiro ali as classes gramaticais, para depois fazer o uso das classes gramaticais lá na análise sintática. Tanto é que hoje em dia a gente nem fala tanto em estudo de sintaxe, né? A gente fala no estudo da morfossintaxe. Por quê? Porque é justamente a união da morfologia com a análise sintática. Tá? Vou pegar um outro exemplo para vocês. Depois, mais além, a gente vai falar de uma coisa chamada complemento nominal. Complemento nominal. Aí eu vou começar a explicação, tá, do complemento nominal dizendo assim, ó, pessoal, complemento nominal é uma função sintática sempre introduzida por preposição. Olha só. Olha o início da explicação. Complemento nominal... Tá? Complemento nominal, deixa eu só colocar no silencioso aqui, pessoal, tá? Se bem que ele está no silencioso, acho que é só as notificações que dá um pin. Complemento nominal é uma função sintática sempre introduzida por uma preposição. Pô, se eu não dominar as preposições, se eu não souber o que é uma preposição,
só o começo do complemento nominal já está falho, já está com problema. Justamente porque eu não domino uma classe gramatical chamada preposição, tá? Então, assim, ó, eu sei que às vezes, tá? Principalmente quem tem como foco, né, um concurso público, a gente está agora em abril, daqui a pouco o concurso do cara é em junho, em julho, ele pensa assim, Dani, mas eu não vou ter tempo de estudar tudo isso, né? Mas, gente, de novo, aí tu vai estar atropelando. Tem gente que quer começar direto por orações. Aí eu chego lá, falo pro cara que tem uma oração chamada de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Pô, e aí o cara caiu de paraquedas ali, é óbvio que ele não vai entender. Por quê? Porque ele precisa ter passado pelos outros degraus para entender e para compreender. Senão ele vai ser o cara que vai ficar só decorando, vai ficar só com um macetezinho. Dani, tu é contra macete? Claro que não. E a gente vai trabalhar com isso também. Em um outro momento também vou passar para vocês. Mas primeiro eu quero o entendimento, tá? Aí por último, sim, a gente trabalha com os macetes. Beleza, gente? Então, olha só, classes gramaticais faz parte da morfologia, a sintaxe nós já vimos ali o que é a sintaxe, e aí tem uma partezinha especial ali, tá, que nós estudamos, que é emprego dos verbos no infinitivo, infinitivo pessoal e impessoal, né, as funções de alguns vocábulos especiais, particularidades, tudo isso envolve ali semântica, né, nível lexical, e a linguagem figurada, né? Figuras e vícios. Uma pequena observação em relação àquela parte final ali, tá, gente? Linguagem figurada, figuras e vícios de linguagem. Eu não sei, né, com qual finalidade vocês estão estudando, tá? Eu sei que tem gente que quer vestibular, tem gente que quer Enem, tem gente que quer concurso público. No Enem, e no vestibular, em provas do Enem e provas de vestibular, aquilo ali já é uma coisa comum há muito tempo, né? Questões envolvendo figuras e vícios de linguagem, né? Figuras de linguagem, metáfora, metonímia, né? Catacrese, não vou ficar exemplificando agora, não tem porquê, tá? E os vícios de linguagem, o vício de linguagem é aquilo que para a gramática é um erro, tá, pessoal? Então, quando, por exemplo, eu cometo um erro de colocação pronominal, eu estou cometendo um vício de linguagem, tá? Que a gente chama de solecismo por colocação pronominal. Mas depois a gente vai aprender isso, tá? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque já faz um tempo, tá? De um tempo para cá, os concursos públicos têm cobrado também, tá? Algumas bancas têm cobrado, aliás, muitas bancas, né? Têm cobrado essa parte de linguagem figurada, tá? Figuras de linguagem e vícios, que não era uma coisa tão tradicional em prova de língua portuguesa em concurso público, tá? Mas de um tempo para cá já vem sim aparecendo, então é de extrema importância que a gente domine essa parte também, tá? Então a divisão da gramática normativa vai ser isso aqui, tá, gente? Na teoria parece pouca coisa, né? Parece, mas não é, tá? É muita coisa. Então, olha só, vamos lá, seguindo aqui. O prof, de novo, tá? Como é a minha primeira live aqui com vocês, eu trouxe aqui algumas indicações, tá? Que eu gosto de trazer sempre no primeiro dia de aula, eu faço isso nos meus cursos presenciais, tá? São indicações assim, vamos lá, não só de gramática, porque não é só de gramática que a gente vive, né, pessoal, tá? Então vamos lá, olha só, tá? Primeira que eu trouxe ali, ó, gente, depois de novo, tá? Eu vou compartilhar esse material com vocês lá no grupo do Telegram, tá? Fiquem bem tranquilos, tá, gente? Então, olha só, deixa eu pegar aqui o marcador. Esse primeiro aqui, ó, que tá ali, né, academia.org.br, nossa língua, você já deve estar imaginando, né? Essa aqui é a nossa querida Academia Brasileira de Letras, tá, pessoal? Só que em específico, esse aqui, ó, é do Volpe. Então, vou deixar a dica aqui para vocês, tá? Depois, tá, vocês deem uma pesquisada no Google, né? Digamos que essas aqui são algumas ferramentas que vocês podem ter para auxiliar nos estudos aí de vocês, tá? O que é o Volpe, tá, gente? Toma cuidado, o Volpe não é um dicionário, tá? Já não é à toa que eu já indiquei um dicionário online aqui para vocês, tá? Que é o dicio.com.br, tá? Aliás, faltou um aqui, depois eu tenho que colocar para vocês, tá? Que é um bem legal, bem bacana. Mas enfim, olha só, o que é o Volpe? O Volpe é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Tá? Qual é a função do Volpe? O Volpe, como vocês puderam perceber, tá? Depois se vocês digitarem no Google, vai aparecer o primeiro site ali, digita Volpe, vai aparecer justamente esse linkzinho para vocês, tá? O que é o Volpe? O Volpe ele não é um dicionário, o Volpe é simplesmente o local onde nós temos registradas todas as palavras existentes em língua portuguesa, tá? Então assim, ó, se tu tá na dúvida daqui a pouco se uma palavra
ela já passou a pertencer ao nosso vernáculo. Lembra que o nosso vernáculo, coisa bonita, né? Falar vernáculo. O vernáculo é a nossa língua, tá, gente? No nosso caso, a língua portuguesa, né? Tá? Então, se tu queres saber ali se aquela palavra já pertence ao nosso vernáculo, vamos pegar um exemplo, tá? Depois faça esse exercício, tá? É bem legal, bem bacana. Vai lá no Volpe depois e digita a palavra presidenta. Presidenta, tá? Digita presidenta lá no Volpe depois, tá? Vamos imaginar que o cara tá no dúvida, mas será que existe? Será que é uma coisa só do linguajar coloquial? Ou será que é uma coisa que o Volpe já aceita? E aí vocês vão perceber que já aceita, né? E já faz um tempinho, tá? Não muito tempo, né? Ela entra no Volpe não faz muito tempo não, mas ela já tá no Volpe, tá? Se vocês digitarem presidenta no Volpe, vocês vão ver que vai aparecer embaixo assim, ó, SF. SF. O que significa isso? Substantivo feminino. E é a única informação que o Volpe te dá, tá? Então ele diz assim, ó, se ele coloca alguma coisa, SF, opa, existe a palavra, é substantivo feminino. Se não existe aquela palavra, ele coloca palavra não encontrada, tá? Aí só cuida para ver se está digitando direitinho, tá, gente? Então, ele não vai te dar a definição da palavra, ele não vai te trazer sinônimos para aquela palavra, não. Ele simplesmente diz assim, ó, meu bruxo, existe, tá? Existe essa palavra, fica bem tranquilo. Tá? Então, assim, ó, tá na dúvida se aquela palavra é existente ou não em língua portuguesa, vai ali no Volpe, tá? E digita aquela palavrinha. É um site bem legal, bem bacana e nos auxilia um pouco também nessa questão lexical, né? Na questão de vocabulário, tá, gente? Depois, aí sim, né, nós temos o dicionário.com.br, tá? O dicio.com.br. Esse sim é um dicionário, tá? Esse sim é um dicionário. Vocês vão chegar ali, vão digitar a palavrinha e aí vai aparecer para vocês ali uma definição. Às vezes aparecem exemplos, sinônimos, etc. Tá? Então, bem legal, bem bacana, tá? O dicio.com.br. Eu não, óbvio, né, gente, tá? Quem me dera ganhar alguma coisa desses sites para indicar, tá? Mas enfim, eu não recebo nada, eu só indico porque eu realmente acho muito bons, assim, esses sites, tá? Então, como eu uso, né, eu indico para os meus alunos também, tá? E o outro é um dicionário de sinônimos, que eu acho bem legal, bem bacana, tá? Que é o sinônimos.com.br. Ele tem expressões, eles fazem também aqueles mapinhas mentais, é bem legal, bem bacana esse site, tá? E tem mais um, pessoal, que eu queria colocar aqui para vocês, tá? Que é esse aqui, ó, é conjugação, só que a gente não coloca nem o C cedilha nem o tio, tá? Então vai se escrever assim, ó, conjugacão, né? Conjugacal, né? Tá? Mas é conjugação.com.br. Esse site aqui, pessoal, é maravilhoso, tá? Até na minha aula de verbos eu utilizo esse site aqui para mostrar para o pessoal. Por isso que eu nem havia colocado aqui antes, porque na aula de verbos eu indico, tá? Não só indico, como eu trabalho com ele. Ele é um site maravilhoso. Ele tem uma... Como é que a gente chama aquilo ali? Não é barra? Pode ser, uma barrinha, né? De pesquisa, que daí tu coloca ali o verbo, tá? Um verbo qualquer, coloca ali o verbo fazer. Aí aparece todos os modos verbais, indicativo, subjuntivo e imperativo, todos os tempos dentro do indicativo e do subjuntivo, tá? Aí ele coloca para ti se ele é um verbo regular, um verbo irregular, um verbo defectivo, enfim, é maravilhoso, é muito bom, conjugação.com.br, tá? Acho que é outro site bem legal. Como, né, a parte de verbos é uma coisa que está presente na nossa vida, tá? Quando a gente fala em estudo de língua portuguesa, acho bem legal, bem bacana que vocês tenham à mão também, tá? Esse sitezinho, tá bom, gente? Então aqui algumas indicações relacionadas mais à parte de vocabulário, né? De gramática, gente, vamos lá, olha só. Eu não tenho material, assim, para indicar da internet, tipo, pega o material do site tal, né, tá? Mas as gramáticas que eu indico, tá? Aí vocês podem pesquisar, que hoje em dia, né, algumas livrarias como, né, vamos lá, Saraiva, a própria Amazon, né, tá? Tem vários lugares aí, a gente consegue comprar a versão em PDF também, tá? Quais são os gramáticos que eu gosto? Gente, eu sou meio fissurado em gramática, tá? Então eu vou desde Domingos Pascoal Segala, Evanildo Bechara, que é o papa da gramática da língua portuguesa para mim, embora eu o ache muito acadêmico, tá? Então se o teu foco é concurso, vestibular, Enem, acho que não tem necessidade de pegar uma gramática do Bechara, tá? Mas enfim...
né, uns mais retrógrados, tipo Napoleão Mendes de Almeida. Retrógrado que eu digo é porque é mais antigo, até porque já veio a falecer, né, tá? Mas os que eu gosto, assim, ó, de paixão, tá? Eu gosto muito das gramáticas do Hernani Terra. Hernani Terra, tá, gente? Esse aqui, bah, olha, se tiver a possibilidade de investir em algum material, tá? Seja ele PDF ou físico, bah, pessoal, Hernani Terra é muito bom. E eu, assim, ó, pedi já com antecedência, já pedi desculpas, porque a gurizadinha hoje tá passada na gritaria ali. Mas enfim, vamos lá, olha só. Eu gosto muito das gramáticas do Hernani Terra, porque eu acredito assim, ó, da mesma forma que eu adoro o Bechara coloca as coisas de uma maneira mais acadêmica. O Hernani Terra parece que ele escreve para que todo mundo compreenda, tá? Ele escreve com um linguajar um pouquinho mais simples, mais acessível, tá? Então eu gosto muito das gramáticas dele, tá? Indico, eu acho que é o curso prático de língua portuguesa, tá? Daí dá uma olhadinha aí, dá uma pesquisada, acho que vale muito a pena, tá? E tem vários outros, né, gente? Tá? O Agnaldo Martino é outro também fantástico, a gramática dele, que é o português esquematizado, né? Que é... Nossa, o pessoal tá se passando na gritaria hoje. Mas enfim, vamos lá. Né? O português esquematizado do Agnaldo Martino, que é... Bah, quem é que elabora, pessoal? Esqueci o nome do rapaz lá, que é professor de Direito Constitucional, tá? Mas enfim, Pedro Lenza, tá? É o Pedro Lenza que elabora, que coordena toda essa parte, mas obviamente ele é escrito pelo Agnaldo, né? Tá? Livro muito bom, muito bacana, Agnaldo, que é professor de língua portuguesa também, tá? Maravilhoso professor, tá? Então, acho que são algumas gramáticas legais e interessantes. E essa partezinha final aqui, gente, é mais relacionada àquela parte de atualidades, tá? A parte de atualidades. Por quê? Porque eu sei que, vamos lá, de novo, tá? Vestibular e Enem, nem se fala, tá? Isso aqui tem que estar estudando toda hora. Concurso público hoje em dia também está cobrando muito isso aqui, tá? Claro que vai depender muito do concurso, né? Mas muitos concursos hoje já cobram essa parte de atualidades, já cobram a parte de redação, por exemplo. Então, a parte de atualidades tem que estar em dia, justamente por isso, né, para que a gente possa fazer um texto dissertativo. Normalmente é o texto dissertativo argumentativo, né? Então, para que a gente possa elaborar um texto de uma forma, né, coerente, então é bom que a gente esteja, né, a par ali das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por favor, aqui não tem nenhum, tá? Nenhum mesmo, tá? É livre de qualquer inclinação político-partidária ou político-ideológica, tá, gente? Não tem nenhuma inclinação, até porque eu nunca falo dessas coisas em sala de aula, tá? Eu sei que aqui é um espaço virtual, mas mesmo assim, para mim é uma sala de aula, então não entra, sorto é de esquerda, não, sorto é de direita, não, sorto é o quê? Eu brinco que eu sou uma samambaia, né, pessoal? Tá? Então não sou nem de esquerda nem de direita. Tá? Ah, mas tu não pode ser neutro. Posso sim, tá? Pelo menos em sala de aula. Claro que fora dela eu tenho os meus princípios, os meus ideais, as minhas ideologias. Mas em sala de aula eu não falo, tá, pessoal? Então não tem porquê. Agora, se um dia me encontrar aí num bar e quiser conversar comigo, beleza, a gente bate um papo bem legal, bem bacana. Tá? Então, aqui é despido de qualquer preocupação em relação a isso, tá? São sites que eu realmente acredito assim que são bons e que te informam bastante. Tá? Tem o UOL é bem legal, a parte do UOL Educação, acho bem bacana, o UOL Notícias também, tá, gente? Só, de novo, né, tá, né, vamos se despedir de qualquer pensamento político partidário aqui. O El País, né, Dani, El País é em espanhol, sim, mas tem a versão em português também, né, tu pode colocar a versão em português, tá? Nexo Jornal, o USA Today, que é um americano, né, pessoal? Tá? O da BBC, o site da BBC de Londres ali, e o Jornal da Cultura. Esse aqui são vídeos, tá, gente? Vídeos no YouTube. Vídeos no YouTube, tá? Bem legal, bem bacana, tá? Que é da TV Cultura, evidente, né? Que vocês podem assistir ali no YouTube, tá? E eu acho que é bem legal, bem bacana para trazer, assim, de novo, né? Aquela questão de atualidade, estar sempre em dia com isso. Tá?